Olá! Hoje iremos dar início aos estudos de farmacologia básica e cálculos de medicamentos do Centro de Educação Mina Barreto. Meu nome é Vanise Pontes, sou farmacêutica clínica e espero que possamos crescer juntos. Um pensamento para iniciarmos que é frequente. Farmacologia é difícil? A resposta é sim. Mas se estudarmos, nos dedicarmos e entendermos as coisas, ficam fáceis. Então, galerinha, coração aberto, respira, expira e não pira. O que nos deve pirar é uma questão. Um erro de farmacologia pode levar uma pessoa à morte. E vocês serão os administradores de medicamentos na vida profissional. Isso sim é terrível. Então, partindo do princípio, vamos entender o que é farmacologia. Fármaco, que significa droga, fármaco ou medicamento, e logos ou logia, significa estudo. O estudo das drogas, fármacos ou medicamentos. Vamos ver esses conceitos logo em frente. Mas vamos além na questão de conceito de farmacologia. A farmacologia estuda a interação dos compostos químicos com o organismo e também estuda a alteração provocada no organismo pelas drogas ou pelos medicamentos. Então, um composto químico entra em contato com o organismo e a farmacologia vai entender essa interação do composto químico com o organismo e a resposta que eu obtenho dessa ligação. Aqui a gente tem algumas sub-áreas da farmacologia. As que estão em verde a gente vai ver um pouquinho mais detalhado. Então, para citar agora no início, o que é farmacocinética? Lembrem-se de cinética e física, certo? É o estudo do que o meu corpo faz com a droga. Abrange absorção, metabolismo, biotransformação e excreção. Então, toda essa parte de como essa droga vai ser absorvida, se ela vai ser metabolizada pelo fígado, se ela vai ter um submetabólito ativo, como que ela vai ser excretada do organismo, tudo isso é estudado pela farmacocinética. Lembrando, é um efeito físico. Farmacodinâmica. Estuda o que a droga faz com o corpo, as alterações fisiológicas, ou seja, a resposta que nós vamos ter do nosso medicamento. A farmacotécnica estuda as formas farmacêuticas, as apresentações dos produtos e as concentrações dos medicamentos. São itens muito importantes para nós sabermos se eles podem ser administrados via sonda, a interação medicamentosa deles, e a concentração dos medicamentos nos fornece dados importantíssimos para a nossa parte de cálculos. Farmacognosia. Estuda o que os medicamentos de origem vegetal, ou seja, estudos fitoterápicos. A farmacoterapêutica estuda a resposta clínica que eu tenho com os medicamentos, ou seja, os farmacêuticos clínicos fazem essa avaliação no hospital, sabendo se o paciente está melhorando, se ele está tendo resposta, se ele está obtendo o resultado que a gente espera. E a farmacovigilância vigia as reações adversas, efeitos colaterais, erro de fabricação, teratogenias, reações adversas, controle de qualidade, entre outros. Vamos abordar alguns conceitos básicos em farmacologia. Separei alguns porque eles são muitos. No final da apostila de vocês, do Mina Barreto, a gente dispõe de um glossário. Lá tem vários e vários conceitos super importante vocês darem uma olhadinha. Então, o nosso primeiro é o que é fármaco.
Fármaco é qualquer substância química que não seja um alimento, que seja capaz de provocar uma alteração no sistema biológico através de uma resposta fisiológica visando o restabelecimento ou investigação da saúde, como são os casos dos contrastes. Pensem no fármaco como uma bolinha. Ele vai precisar achar uma casinha para ele, como se fosse uma mesa de sinuca. Mas uma bola é quadrada, outra bola é redonda. Então, vamos pensar numa mesa de sinuca, onde uma bola é quadrada, outras são redondas, outras são triangulares. E eu só tenho casinhas redondas. O único, como se as bolas fossem o meu fármaco e as caçapas fossem os meus receptores. O receptor fica na célula, nós vamos ver mais adiante, aonde o fármaco vai casar ali, vai se encaixar para fazer uma resposta biológica, uma resposta fisiológica e ter uma resposta terapêutica. Então, quando eu preciso passar minha dor de cabeça, tem os receptores lá na minha membrana, lá no meu sistema nervoso, que vai precisar casar com uma moléculazinha que seja, né? Nós estamos usando a analogia de uma mesa de sinuca, onde todas as casinhas são redondas, mas tem casinhas para as triangulares e tem casinhas para as quadradinhas, certo? Então, você pense no fármaco como uma bolinha, vai ligar no receptor, que é a caçapa a caçapa da sinuca, e vai me gerar um efeito. Qual é o efeito que gera quando a gente derruba uma bolinha na caçapa da sinuca? A gente fica feliz, né? Então, é só uma analogia para vocês conseguirem entender um pouquinho esse conceito mais extenso que é o fármaco. As formas farmacêuticas são formas de apresentação dos medicamentos. Temos inúmeras: comprimidos, dragas, pílula, xarope, colírio, entre outros. Veremos mais para frente também. Medicamento é uma preparação usada terapeuticamente como benefício ao organismo receptor. Então, o medicamento tem sempre um efeito benéfico. Ele foi feito para eu melhorar. Remédio, isso aqui é muito importante para a gente aprender a pronúncia certa. É uma palavra usada pelo leigo como sinônimo de medicamento. Então, por leigo, todo medicamento é remédio. Mas o remédio é tudo que é utilizado para diminuir o sofrimento do paciente. Então, da parte de erguer uma cama, de suspender um pé que esteja quebrado, de fazer uma compressa quente, tudo isso são remédios. A caminhar ao ar livre para te reduzir o estresse. Então, hoje em dia, a gente até tem algumas prescrições não farmacológicas que são remédios. Nome químico diz respeito à constituição da droga, é o que vem escrito como nome genérico. Droga é uma estrutura química que vai modificar um sistema fisiológico com ou sem interação do benefício ao receptor. Então, todo medicamento é uma droga? Sim. Toda droga é um medicamento? Não, porque nós temos as drogas ilícitas, certo? Elas são drogas mesmo. Placebo significa vou agradar em latim. Em farmacologia, significa uma substância inativa, ou seja, ela não tem atividade, ela não tem efeito, que vai ser administrada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente, geralmente. Então, lembra daquela água com açúcar que a gente tomava quando era pequenininhos e a gente precisava se acalmar, a gente estava com uma dor e a mãe dava uma água com açúcar e aquilo magicamente resolvia? É um placebo. Mas quando a gente precisa de um colinho, de uma atenção, é para resolver as necessidades psicológicas mesmo. Ela é usada em estudos de medicamentos que nós vamos ver mais para frente, mas hoje em dia o uso dele está bem
bem controverso, assim. Se você já tem um medicamento que faz efeito, você não pode usar o placebo. Você precisa usar o medicamento que tem efeito. Então, o placebo acaba sendo só para medicamentos que não tem ainda no mercado, como é o caso do nossa vacina de coronavírus. Então, a gente tá tendo todo o teste, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Tá tendo todo o teste e daí sim vai se usar um placebo. Vai se dar um grupo de pessoas vai tomar a vacina e outro grupo de pessoas vai tomar o placebo, mas porque a gente ainda não tem nenhum medicamento. A partir do momento que existir um medicamento firmado pela ciência, embasado, a gente para de poder usar o placebo. Gente, qualquer dúvida, não sei como que funciona a tutoria, mas eu estou à disposição, tá? Só entrar em contato com a professora Paola. Aqui é muito interessante para vocês que serão técnicos, a questão de dose, né? Dose, então, é a quantidade a ser administrada a fim de produzir um efeito terapêutico, ou seja, a minha resposta. Mas a gente tem vários conceitos de dose que são muito importantes. A gente tem dose letal. É aquela dose que vai levar meu organismo à falência generalizada, ou seja, à morte. Dose tóxica. É a maior quantidade de uma droga que causa reação adversa. Dose máxima. Maior quantidade de uma droga capaz de produzir efeito terapêutico sem ser letal ou tóxico. Dose mínima. Menor quantidade de uma droga capaz de produzir efeito terapêutico. E subdose, dose inferior à quantidade necessária, ou seja, nós não teremos efeito. Nós até teremos uma resposta biológica, mas ela não consegue ser tão efetiva assim, certo? O que é interessante aqui? Cada medicamento tem a sua dose, tem o seu poder. Vamos pensar em dose como um poder, assim, né? A dose máxima depende muito de medicamentos para medicamentos. Por exemplo, do paracetamol é bem baixinho, né? Com 4 comprimidos de paracetamol, você já pode fazer uma hepatite medicamentosa. Que daí você pode ter uma dose tóxica se você, né, tiver uma reação adversa, ou pode ser uma dose letal porque você pode levar uma hepatite fulminante. Então, essa parte de doses é muito importante, certo? Posologia é o estudo do sistema de dosagens, ou seja, o que o médico vai colocar lá para vocês estarem atentos nos pacientes, estarem checando medicamento de 12 em 12 horas, medicamento de 8 em 8, medicamento de 6 em 6, medicamento em jejum. Então, é muito importante seguir o sistema de posologia. Ele foi estudado para que a gente consiga essa resposta terapêutica. Então, as janelas que a gente fala, elas têm um porquê. Se o medicamento é de 12 em 12 horas, se eu tomar de 8 em 8, o que eu posso ter? Uma dose tóxica ou uma dose letal, dependendo do medicamento. Se o medicamento é de 6 em 6 horas, mas eu só vou tomar de 24 em 24, o que eu vou ter? Uma subdose, uma dose inferior à quantidade necessária, e eu não vou ter um efeito, certo? Reação adversa e efeito colateral. Pega aqui que no finalzinho tem um trabalhinho, tá? Vocês fazem, vocês deixam no caderninho de vocês, só para vocês guardarem bem esses conceitos. São coisas diferentes e que às vezes a gente fala que são parecidas. Reação adversa é uma resposta prejudicial ou indesejável que ocorre com medicamentos. Uma reação não esperada. Eu vou usar de exemplo a dipirona, que é um medicamento para dor. Em casos bem raros, uma reação não esperada, mas que pode dar, é a síndrome de Stevens-Jones. Certo? A gente já vai ver essa síndrome.
Efeito colateral. É um efeito diferente do considerado principal. O que eu quero com o efeito de uma dipirona? Curar a minha dor de cabeça. Por um medicamento podendo ser benéfico ou não. Então, eu tenho uma dipirona e a pessoa que toma uma dipirona tem uma reação hipotensiva isolada. Tem uma queda de pressão, tem uma sonolência, uma abrição de boca, algumas até chegam a síncope ou desmaio, certo? Então, aqui, ó, eu peguei a dipirona e fiz uma reação adversa da dipirona, síndrome de Stevens-Johnson, e fiz um efeito colateral da dipirona, que é uma reação hipotensiva isolada, certo? Prestem bem atenção nesses dois conceitos, são muito importantes. O trabalhinho, então, é para vocês relatarem um caso de reação adversa e outro de efeito colateral, exceto de dipirona, que foi a exemplo da aula, evidenciando os conceitos em ambos. Então, vocês vão pegar o medicamento A, e vão falar para mim, esse medicamento tem como reação adversa B, e esse medicamento A tem como efeito colateral C, certo? Deixei no caderno, que é muito importante para quando vocês tiverem dúvida, vocês relembrando o caso clínico, vocês já relembram a diferença de conceitos. Essa é uma reação de Stevens-Johnson. É uma reação sempre medicamentosa, que se caracteriza por essas bolhas na pele. Essa reação foi vista rápido, ela é muito rápida, em alguns medicamentos, em outros ela é um pouco mais demorada. Mas essa pessoa, ela teve uma assistência que viu, porque a reação de Stevens-Johnson, ela é dose dependente. Então, se a gente está administrando a dipirona na pessoa e a gente para, ela não progride, ela estaciona. Então, essa pessoa provavelmente estava numa casa de repouso, estava numa instituição que tinha técnicos de enfermagem olhando por ela e que não deixaram virar crostas de feridas. Acontece muito rápido e às vezes isso tudo vira crostas de feridas. Procurem depois no Google síndrome de Stevens-Johnson. Tem fotos impressionantes. É bem interessante a gente saber, para a gente saber identificar e também saber a diferença entre ela de um rash cutâneo. Que o rash cutâneo é uma reação mais comum, né? Um efeito colateral. Então, lembrando, essa foto é de uma reação de Stevens-Johnson. Aqui nós temos como que é feito o projeto de concepção de um medicamento. Então, a gente tem aqui na primeira, na segunda e na terceira fase, tudo avaliações in vitro ou in vivo, ou seja, tudo no laboratório. Então, a gente faz a concepção do projeto, né? Qual o problema que eu quero resolver. Vou citar o que eu já citei e que estamos vivendo aí, estamos vendo todos os dias na televisão, Covid-19. Então, a gente tem a concepção do projeto, qual é o problema? Covid-19. A gente tem uma proposta de síntese de novas moléculas, ou seja, nova série de compostos que são avaliados para ver se eles têm efeito ou não sobre esse vírus. Estou falando de vírus, mas vamos abranger para todos. Todos os medicamentos seguem essa mesma linha de raciocínio. Aí a gente faz uma avaliação de propriedades biológicas, né? O que eu quero, qual é a molécula que eu quero, e daí passa para o estudo clínico que é feito em humanos. O estudo clínico em humanos, aí tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. A fase 1 vai avaliar a toxicidade, a fase 2 vai avaliar a eficácia e segurança, a fase 3, eficácia e segurança, e faz uma administração em um número maior de pacientes, né, aumenta a população avaliada. E a fase clínica 4, ela é a farmacovigilância, que a gente já viu a definição. Lembrando que ela acontece aqui, mas ela acontece também durante toda a vida de um fármaco. Então, enquanto o fármaco estiver disponível
no mercado para compra, a farmacovigilância estará acontecendo. Depois é feita a síntese, passando por todos esses processos, se faz a síntese em larga escala, né? Faz uma formulação em testes de estabilidade, ainda são usados animais, mesmo com algumas restrições. A ciência ainda acaba fazendo teste em alguns animais, e daí faz a patente da nova molécula e a proposta de investigação do fármaco. Quando a gente tem a proposta, faz toda essa parte de avaliação clínica, a gente tem a retenção dessa patente por 10 anos. Por 10 anos eu não posso fazer medicamento genérico, certo? Então, seguindo essa linha de raciocínio, todos os medicamentos hoje em dia passam por essa linha para que sejam seguros, estáveis e eficazes. Isso tudo se deu porque a gente teve um problema com a talidomida, que foi a focomegalia. Daí a farmacovigilância nasceu nos Estados Unidos, que é através da FDA. Aqui então nós temos um bebê que apresenta focomegalia, resultado do uso na gestante de talidomida, do medicamento talidomida. Em 1950, a talidomida foi introduzida como sedativo e era administrada a mulheres grávidas para reduzir os sintomas de enjoo matinal, mas o uso revelou um sério problema. A focomegalia, que é o encurtamento dos membros juntos ao tronco, trouxe a geração dos filhos da talidomida. Desde então, as exigências para a disponibilização de novos fármacos, de novos medicamentos, ficou tão exigente, certo? Então, isso foi um medicamento. Agora vamos para os tipos de medicamento, essa é a nossa parte introdutória à farmacologia. Uns conceitos gerais, assim, para vocês entenderem um pouquinho mais na hora dos cálculos, que é a nossa meta aqui, certo? A gente tem 3 tipos de medicamentos. Os medicamentos de referência, o genérico e os similares. Medicamento de referência é um produto inovador, ou seja, ele fez toda aquela fase de estudo clínico que a gente fez, né? Geralmente o primeiro que surgiu para certa doença, passou pela fase de estudo clínico. Ele fica com a patente exclusiva por 10 anos. Depois de 10 anos, eles podem lançar o genérico desse medicamento. O genérico contém o mesmo princípio ativo, na mesma dose, na mesma forma terapêutica de um medicamento de referência. É administrado pela mesma via e tem indicação idêntica. E o mais importante, é tão seguro e eficaz quanto o medicamento da marca. Eles são bioequivalentes. Em geral, custam menos. Hoje em dia, como a farmácia comercial é um comércio, a gente sempre pergunta, tá? Dá uma perguntadinha se o medicamento genérico está mais em conta, porque como eles trabalham com a lei da oferta e procura, algumas vezes eles dão mais barato, dão mais em conta os éticos do que os similares, do que os genéricos, os de referência do que os genéricos. Os medicamentos similares são vendidos sob o nome de marca comercial e as embalagens não apresentam a frase medicamento genérico. A gente tem uma questão chamada intercambiabilidade de medicamentos, que corresponde à substituição de produtos com a mesma qualidade, eficácia e bioequivalência e segurança para o tratamento. Então, aqui a gente tem as 3 questões, né, os 3 tipos de medicamentos. Então, a gente tem o de referência, tem uma tarja ali, prestem atenção na tarja que nós vamos falar sobre ela. Venda sob prescrição médica, ele é o de referência. O genérico vem o nome do princípio ativo e
ele vem o nome do princípio ativo e vem aquele G de genérico, né, amarelo que é bem característico. E os similares, eles respondem a imensos nomes. Como que a gente sabe se o medicamento é de referência ou é um similar? Para ver essa intercambiabilidade e essa listagem, é importante acessar a lista de medicamentos intercambiáveis no site da Anvisa. Tarjas. Vamos falar sobre tarjas. Todo medicamento tem uma característica, né? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem 4 categorias de medicamentos. Medicamentos de venda livre, são os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Eles geralmente hoje na farmácia comercial ficam para frente do balcão do farmacêutico e dos atendentes. Ele é sem tarja, então ele pode ser comprado de qualquer forma, não precisa nem da orientação, né, dos funcionários ali, você pode pegar eles. Tarja vermelha tipo 1, vem escrito venda sob prescrição médica. Se vocês voltarem um slide, vocês vão ver que aquele de referência que eu coloquei é o medicamento tarja vermelha do tipo 1, que é venda sob prescrição médica. Porém, não é cobrado prescrição para comprar. A gente tem aí os glifages, o captopril, o cetoprofenide, tudo são medicamentos venda sob prescrição médica, mas a gente compra sem medicamento. A partir do grupo 3, o 3 e o 4, a venda é somente com prescrição. Tarja vermelha do tipo 2, então, é pertencente à portaria 344 de 98, que é a portaria de psicotrópicos, a lista C dela, e para antibióticos. Vem escrito, só pode ser vendido sob retenção de receita. A farmácia retém a receita e precisa apresentar isso para a vigilância sanitária. Tarja preta, listagem A e B da portaria 344. Esse medicamento pode causar dependência, só pode ser vendido sob retenção da receita. A gente tem morfina, da listagem A, a gente tem diazepam, rivotril, da listagem B, que caracteriza a tarja preta, certo? Cada medicamento desses, com exceção do medicamento 1 que não precisa de prescrição, ele tem um tipo de prescrição médica. Se a gente tiver uma prescrição da tarja vermelha do tipo 1, ele é uma receita branca. Se a gente tiver um medicamento tarja vermelha do tipo 2, a gente só consegue comprar esse medicamento com essa receita, ele tem que ser uma receita em 2 vias, uma carbonada. É a receita carbonada que eles chamam. E a tarja preta, a listagem A tem uma notificação amarela e a listagem B tem uma notificação branca. Os medicamentos sujeitos a controle especial, os temidos psicotrópicos, né? Tem um fluxo bem grande nos hospitais, tem um fluxo bem administrado, então a gente precisa de alguns cuidados. Eles são listados pela portaria 344 de 1998 do Ministério da Saúde. Quem puder, abre lá a listagem, dá uma olhadinha na portaria 344 de 98, dá uma olhadinha nas listas, tem a lista A, B, C e D. Foi estabelecido porque, apesar da eficácia do medicamento, podem ocorrer riscos elevados à saúde se o consumo não for adequado. Geralmente, é um medicamento que tem a dose letal muito perto da dose terapêutica, certo? Ou um medicamento que o risco de uso abusivo e dependência pode ser física e psicológica, que está ali no último. Ele abrange entorpecentes, psicotrópicos, anabolizantes, entre outros.
Para dispensar medicamentos sujeitos a controle especial, o usuário deve possuir receita médica que atenda às listagens da Portaria 344 de 98. Em hospitais, o prontuário do paciente e uma ficha de controle interno padronizado pela instituição servem para a dispensação do medicamento psicotrópico. Em hospitais, a gente não solicita receita amarela, receita azul, a gente só tem esse formuláriozinho padronizado e os médicos prescrevem por ali, com base no prontuário, que deve bater, né? Deve estar casando, a gente faz a dispensação dos medicamentos psicotrópicos. Então, para nós encerrarmos essa nossa primeira parte, a gente volta com uma segunda parte. Sugiro 2 vídeos para vocês verem. Esse primeiro do hospital é maravilhoso, ótimo para a gente treinar a empatia, que todos nós da saúde precisamos ter. O Condutor, o Elefante e o Caminho são vídeos curtinhos, um de 5 minutos, outro de 3. Ele é para a gente entender, né, o nosso trabalho, a nossa tarefa, a nossa questão profissional, certo? Obrigada pela presença, até mais!